Fala, meus amigos internautas, bem-vindos a mais um programa Ravex Talking. Mais uma vez aqui, Jair Moura, para estar transmitindo para vocês um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de inovação, novas tecnologias que estão aqui no Brasil, estão no mundo e que vêm a alavancar inúmeros projetos que revolucionam esse nosso dia a dia. Obrigado a todos aí que têm nos acompanhado, um volume gigante aí de programas já lançados, todo mundo ali clicando no sinal, no sininho ali para dizer que está apoiando a nossa causa, trazendo perguntas, debates, que é isso que faz o nosso negócio crescer. Continue então nos apoiando, estamos aqui sempre para levar o melhor da informação até você, internauta querido. E hoje a gente está aqui com nada mais, nada menos do que o Eric Santos da Syncom, né? Syncom é uma empresa chinesa, uma empresa líder de mercado, e temos o Eric aqui que resolveu assumir toda essa operação no Brasil de trazer a Syncom aqui para o Brasil, né? Obrigado por nos acolher aí o convite aí para participar desse podcast, né? Sim. E queria que tu iniciasse aí contando um pouquinho da história primeiro do Eric, né? Quem é o Eric? O que você fez para chegar até esse momento aqui? Quais as informações que você tem que passar para os nossos internautas? Muito bom. Agradeço pelo convite, né? No podcast aqui da Ravex. E, primeiramente, sou diretor de vendas, né, da Syncom aqui no Brasil. E também cuido de toda a América Latina. Então, basicamente, do México para baixo, toda a minha responsabilidade de vendas aqui, né? Na Syncom. E eu, como Eric, né, Eric Santos, eu comecei a trabalhar numa empresa de distribuição de componentes, né, como engenheiro de aplicação. Então, passei muitos anos nessa empresa como engenheiro de aplicação, a TCT Brasil. E em 2019 surgiu uma oportunidade para trabalhar num fabricante, né, que no caso era um fabricante concorrente do que eu estou hoje, a empresa italiana. Eu passei por lá mais ou menos 4 a 5 anos. E em 2023, né, eu assumi aqui o desafio, né, de consolidar a marca da Syncom aqui no mercado da América Latina, porque até então a Syncom era uma empresa entre os desenvolvedores, né, de quem mexia com módulos, né, celular, desde a época do 2G, CDMA. Era uma empresa conhecida, mas nunca esteve consolidada mesmo, né, no mercado, com uma presença constante e sólida no mercado. Então, o desafio foi basicamente começar do zero, né? Inicialmente era uma estrutura muito pequena, agora a gente está começando a ter mais profissionais, mais suporte e também mais investimentos também na região. E essa figura do Eric aí de sair da engenharia, agora diretor comercial, completamente áreas totalmente diferenciadas. Exato. Ali. O que aconteceu para... tinha o dom, já estava esperando, gostou da área da comercial, foi uma oportunidade? Como é que ocorreu essa migração? Eu vejo que é tudo uma junção, né, de experiências, né? Então, quando eu trabalhei na TCT, eu tinha um vendedor que era muito experiente, então eu só fazia engenharia, mas eu acompanhava ele nas reuniões de vendas, eu via toda a experiência que ele tinha, né, no manejo ali das negociações. Então, isso também, você vendo, né, você acaba pegando um pouco da experiência. E na distribuição de componentes, você também acaba, o engenheiro, ele faz uma pré-venda, ou seja, ele que faz uma certa pré-apresentação de vendas já para os clientes, sabe? O engenheiro de aplicação. Então, o engenheiro de aplicação, geralmente de distribuição de componente, ele acaba sendo um vendedor júnior ali, vamos dizer assim, né? E quando eu fui para a empresa italiana, a Telit, né? Eu inicialmente eu trabalhava exclusivamente com suporte, e realmente era bastante atarefado, tinha muito questão de suporte complexo, né, para resolver, mas eu também tinha clientes que tinha que visitar regularmente. Então, por exemplo, alguns clientes eu ganhei porque eu tinha um bom relacionamento, ou seja, a engenharia era muito amiga minha, então o engenheiro falava, pô, o Eric tá aqui me ajudando aqui a todo momento, sempre estou precisando, ele me ajuda. Vou usar o Telit no próximo projeto. Então, você estar presente, né? Você ter um bom relacionamento com
com a engenharia do seu cliente, não só com compras, né, e com a diretoria da empresa, mas também com a engenharia, isso me ajudou muito. Muitos clientes falavam assim, pô, eu preciso de um projeto novo, quem que ele vai ligar primeiro? Quem está sempre ajudando ele ou um outro fornecedor? Ele vai pensar primeiro em quem está sempre ajudando ele, né? Então, A regra é, se você não me disser que não faz, eu procuro outro. Mas sempre que você disser que faz, você vai ser o parceiro exato. para a solução, né? Mas tu diz, então, a gente bate bastante aqui com relação à formação de novas mentes, né? Porque Sim, os nossos internautas aí, a maioria são aí das novas gerações, né? E querem aprender como chegar lá, né? E uma das coisas que a gente mais bate é isso, né? Independente da profissão que você esteja exercendo, o que você estudou, o que você fez, olhe o que que é a função do outro, né? Interaja o que que é a função do outro. sim, Então, eu tenho muitos amigos ali. Não, não, vendedor nem pensar. Eu sou engenheiro, eu sou programador. Na vendas eu não consigo, mas é muito mais que ele nunca olhou o outro lado. Se ele participar umas 10 reuniões do outro lado para ver o que que é, ele já vira um vendedor, porque na verdade vendedor é transmitir segurança. E quem tem mais conhecimento mais segurança vai transmitir, porque o vendedor de sonho, que é aquele que ilude, não é um vendedor, esse cara é um sim. enrolador, né? Agora, o comercial mesmo é o que entrega solução. Então, tu diz que ter esse conhecimento da engenharia e ter uma visão do que o comercial faz, fez com que tu entrasse muito bem na área do comercial, mas o maior sucesso foi ter a experiência técnica para conversar com os outros engenheiros para entregar solução para os teus clientes, não apenas produto. Exato, então isso me ajudou bastante porque, no final das contas, quando eu saí da engenharia em si, né, de suporte técnico, na verdade, eu auxiliava os clientes em novos desenvolvimentos. Então, vou fazer aqui no caso, a Havex vai fazer um rastreador novo. Então, eu auxiliava a engenharia, né, para desenvolver, ou também, por exemplo, a Havex já desenvolveu, já está em campo. Putz, eu tive um problema aqui que o modem 4G não está respondendo da forma como deveria, e aí eu também tinha que ajudar. Então, essa é a função da engenharia. E na venda, isso me ajuda muito porque eu já consigo direcionar o cliente para o produto exatamente correto que ele precisa utilizar. Porque tendo conhecimento técnico, eu sei, o cliente precisa, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui, isca de carga. A isca de carga precisa durar X tempo a bateria, então não pode usar um módulo que tenha um consumo de bateria maior, tem que usar esse. Então, assim, ter a experiência técnica de já desenvolver algum produto me auxilia muito, né, na parte de fazer a venda do meu módulo, né, do meu produto. A base é um produto que é um modem para fazer Isso. transmissão. Agora, esse modem, conforme para que vai ser usado, eu tenho diversos modelos. E aí, essa experiência da engenharia é que conseguiu facilitar essa Uhum, troca, esse diálogo com o teu cliente e trazer mais resultado. Mas como os nossos internautas, as pessoas que estão começando, devem uhum. escolher, primeiramente, ainda sigo na linha pessoal ali, como que eu sei que eu vou me dar bem como engenheiro? Se eu devo estudar para engenharia, ou se eu devo ir para a área administrativa, se eu devo ir para o RH? Como é que foi essa tua escolha da engenharia para depois ir para o lado Sim. comercial? Olha, na questão da engenharia, eu já sempre tive, desde antes, né, do ensino médio, eu tinha já uma certa facilidade com computação, né, em geral. E na época, na verdade, a minha trajetória, na verdade, em eletrônica, ela se deu mais por conta do meu pai, que eu tinha passado, né, em dois vestibulares, um era para sistemas de informação, o outro era para eletrônica. E aí meu pai falou assim, olha, faz eletrônica que eu acho que você vai gostar. E eu acho que vai ser melhor para você e tal. Passou alguns argumentos, né? Meu pai sempre foi muito experiente. E ele falou assim, ó, mas esteja aberto a gostar, né? Não entre já com um bloqueio, né? De você, já não vou gostar disso, não. Aprenda a gostar, né? Daquilo. Então, os primeiros meses ali, quem vai fazer elétrica, eletrônica,
cara, é só cálculo, cálculo, É cálculo. muito matemática. Mas, assim, eu me apaixonei, né, por eletrônica. Eu falo, até hoje eu tô em vendas, mas se você for na minha bancada, eu tenho um escritório em casa, é cheio de placa. Continua apaixonado pelo É, negócio. eu fui para China agora em janeiro na Sincom, comprei tudo que é equipamento de teste para eletrônica. Por quê? Porque você não larga, né? Quem gosta mesmo não Uau. larga a mão, né? Legal, muito bom. E aí, falando disso, aí se encontrou na Sincom, que também é uma das líderes mundiais aí Sim. na fabricação de modem, atua a nível internacional, todos os países, acredito eu. Me fala um pouquinho agora da Sincom. Sim, a Sincom é uma empresa já que está com 23 anos de existência. Ela foi a primeira empresa chinesa nesse mercado de módulos para IoT, isso lá no começo dos anos 2000, né? Na época do CDMA e tudo mais. Pelo que eu estudei um pouco a história da empresa, né, quando eu entrei, o antigo o fundador da empresa, o senhor Simon Wang, ele, se eu não me engano, ele tinha uma empresa que distribuía modems da Siemens, na época que tinha os modems Siemens, né? E depois virou Syntherion, né? E aí ele viu que era um negócio muito lucrativo e ele decidiu investir para abrir uma empresa dele mesmo, fabricando os modems, né? Em 2018, assim com ela foi vendida, então o antigo fundador e dono, ele vendeu para o grupo Sansi, que é o atual dono, né? E desde então o grupo Sansi também ele tem outras empresas de tecnologia no grupo, de outros segmentos não relacionados ao módulo, né? E agora todas as empresas estão juntas no mesmo prédio. Teve que precisar ser deslocado, né, do prédio. O antigo dono, ele era uma pessoa de uma família muito rica, né, lá na China. Então, ele, assim como ficava em um prédio que era do antigo dono, né? Então, aí precisou se mudar. Então, teve uma transição de 2018 a 2020, quando foi a pandemia. Então, em 2021, que na verdade inaugurou o escritório atual, né, da Sincom em Xangai, que fica ali perto do aeroporto de Hongqiao, né, em Xangai. Então, o modelo atual ali é praticamente 2023 para frente. Basicamente isso. E o antigo proprietário está ainda ligado? Ele tem algum vínculo ainda ou se desligou completamente? Pelo que eu entendi, eu não sei se ele tem algum tipo de participação no grupo Sansi, não sei, mas eu sei que ele é dono de uma outra empresa que é um MVNO, é aquela operadora que não tem rede própria, né? Mas aqui no Brasil é chamada de MVNO. E essa empresa tem operação no Brasil, inclusive, que chama-se Linksfield. Oh, que legal. Então, Então, também ele gosta de tecnologia também, está é, sempre vinculado a telecomunicações, né? sim. E agora falando um pouquinho mais da empresa, onde é que ela está a nível mundial? Qual é que é o volume, negócios? Como é que vocês medem ali a nível aí de potencial do mercado internacional ali? Como é que ela está posicionada hoje? Hoje os negócios da Sincom estão majoritariamente, assim, o principal da venda hoje ainda é o mercado interno chinês, porque na verdade o mercado interno chinês é mais do que 50% do volume mundial. Então, assim como ela tem um market share muito bom dentro do mercado chinês, e uma das coisas que ela vinha estruturando era expandir para fora da China, porque ela era uma empresa que ainda tinha um pouco de dificuldade na expansão dos negócios e dos times de vendas e de engenharia para fora da China, né? Então, agora com a minha vinda aqui agora à frente da América Latina, que eu contratei um engenheiro na Argentina, tenho um engenheiro aqui no Brasil, tem uma pessoa de inside sales para me ajudar. E na Europa tem um time grande agora também, tem pessoas ao redor do mundo, na Austrália, Tailândia, Vietnã. Então, agora a Sincom está se estruturando para o mercado fora da China. E isso que promete ser um crescimento muito grande em relação a vendas. Em relação a market share, eu acho que ela está em terceiro ou quarto lugar no mundo ali, em faturamento, né? Entendi. E essa tua operação aqui, América Latina aí praticamente, como é que, desses mercados, como é que está situado o Brasil perante aos demais? O Brasil ainda é o principal mercado para a Sincom em termos de
clientes que desenvolvem no Brasil, né? Então, a Syncom pode até ter produtos que vêm para o Brasil. Então, por exemplo, rastreadores chineses, ou seja, uma marca chinesa que desenvolveu na China um rastreador com um módulo da Syncom e que algum cliente brasileiro comprou esse rastreador e importou para cá. Isso não conta como Brasil, isso conta como China porque foi desenvolvido fabricado lá. Ou até mesmo não, pelo menos desenvolvido lá, pelo menos, né? Ou seja, a decisão de escolher o módulo Syncom foi de um chinês lá num P&D numa empresa. Então, a minha função aqui é justamente chegar ao approach nos clientes brasileiros, mesmo que eles fabriquem na China. Então, por exemplo, no caso da Havex, por exemplo, a Havex ela pode desenvolver, tem um centro de P&D de hardware, de software, todo aqui no Brasil, muito bem estabelecido, mas por algum motivo ela pode escolher fabricar na China. Isso conta como uma venda Brasil ainda. É onde está o poder de decisão, o tomador de decisão. Onde está o poder de decisão, sim. Muito, muito bom. E isso, administrar uma nova estrutura de alta tecnologia, que nós estamos falando, por exemplo, um dos problemas que a gente tem hoje aí é a migração no Brasil aí do 2G para o 4G. E isso afeta estruturalmente o país, né? Porque você muda com a tomada de decisão toda a telecomunicação de um país, tá? Agora, estruturalmente, você tem milhares de equipamentos instalados em caminhões que precisam parar, precisam trocar o produto, trocar a tecnologia. Como é que você está vendo essa evolução agora a nível de tecnologia, ou o que vocês têm aí para nos contar com relação ao que o mundo está aprontando? Nós estamos falando em sair do 2G para o 4G, e vocês já estão discutindo lá sobre o modem 5G, já tem outros já falando em mais do que isso. Como é que está essa situação? Sim. Eu gosto sempre de separar nesse mundo de módulos, né, o que é o que chamamos de IoT, né, a internet das coisas, e o que é internet banda larga, porque existem dois mundos separados. Geralmente, quando uma tecnologia nova surge, por exemplo, 5G, os primeiros módulos que são lançados geralmente são mais focados para a internet banda larga. Então, hoje, por exemplo, o custo de um modem 5G é totalmente proibitivo para a aplicação de internet das coisas no Brasil. Pra você ter uma ideia, um modem de $100. A unidade, mas é porque ele te dá um throughput de 1 gigabit, é para realmente roteadores, né? Para coisas assim, em níveis de velocidade muito, muito, muito alto. Porém, isso é uma questão de tempo. O 4G também foi assim. Há 10 anos, o 4G, quando surgiu, somente existia os modems, vamos dizer assim, 4G categoria 4. Aí, se você me deixar um tempo, eu até explico o que são categorias, o que é isso. E o 4G gerou, inclusive, um problema para os fabricantes de módulo. Por quê? Porque até o 2G e o 3G não se existiam tantas variantes de produtos diferentes dentro da mesma tecnologia 2G ou tecnologia 3G. Então, o meu módulo que era 2G ou o meu módulo que era 3G, ele se comunicava com a rede da operadora exatamente igual um celular. Um celular 2G, 3G convencional. No 4G, não. No 4G, você tem categorias de 4G. E aí que isso gera uma grande confusão na cabeça dos clientes que vão desenvolver produtos para saber qual que eu escolho, qual que é melhor, qual que é adequado para a minha região, porque não é só o que é melhor, é o que é adequado para a minha região, porque tem tecnologia que é adequada para ser utilizada nos Estados Unidos, que aqui esquece, não tem como utilizar. Então, explicando de forma mais rasa e simples, o nosso smartphone, nosso celular, quando você está na tela ali escrito ali 4G, geralmente ele está na categoria 4, que é 150 megabits downlink e 50 de uplink. Geralmente é isso. E aí o 3GPP, que é a organização que cria esses padrões, né, eles foram estabelecendo outras categorias. Então, primeiro, mais rápido, as categorias acima da categoria 4, por exemplo, não sei se você recorda quando surgiu o tal do 4.5G ou 4G+, né, das operadoras, isso de fato era uma coisa nova. Por quê? O nome 4G, lembra que se chama também de LTE, que é Long Term Evolution, que é uma evolução de longo prazo.
Por quê? O 4G ele foi criado um padrão, mas ao longo dos anos, ao longo de uma década, ele foi evoluindo, ou seja, o 3GPP foi lançando novos releases para atualizar o protocolo 4G. Por isso Na mesma categoria, eu consegui já uma evolução no mesmo projeto. Então, por exemplo, você pega a categoria 6. Categoria 6 e categoria 12 é o tal do 4.5G. O que ele faz? Vamos dizer aqui, estamos aqui no estúdio. O meu smartphone, ele está enxergando aqui na torre da operadora 3 frequências. 700, que é para dar cobertura. 1800, que é uma frequência já da época do 2G, que já foi migrada, né, para o 4G. E 2600, que é uma frequência nativa também do 4G, que dá throughput. Né? No 4.5G, o que ele faz é o seu celular ou o meu módulo, ele consegue fazer o download pelas 3 ao mesmo tempo. Então é como se ele somasse as velocidades das 3 frequências ao mesmo tempo, e aí por isso que o 4.5G você consegue um throughput maior, né? Então é o tal na terminologia é o Carrier Aggregation, agregação de portadora. Tentar estratificar isso em quantidade. O que significa, por exemplo, uma velocidade 2G, 3G, 4G, 4.5G? Se fosse fazer um cálculo matemático, quanto representaria cada um deles? Por exemplo, no 2G eu consigo fazer uma transmissão em tantos segundos. No 3G, quanto que mudou? No 4G, quanto que mudou? Tem um quadro mais ou menos? Eu tenho uma referência de cabeça aqui. O 2G, você vai ter na ordem de uma centena, 2 centenas de kilobytes por segundo. É o GPRS, né, do 2G, né? E o 3G, eu acho que no 3G, que é o tal do 3.5G que existia, no melhor caso, vamos dizer assim, talvez uns 10 mega por segundo, 20, assim, chutando muito, assim, mas 10 mega é no melhor caso. Na prática, você tinha uma velocidade ali de uns 2, 3 no máximo no 3G, de throughput. Mas isso eu estou falando de quase 1000 vezes, então... entre o 2G e o 3G, o top ali, quase 1000 vezes mais veloz? Melhorou, aumentou muito, mas assim, não é só porque mudou um nome, é que também o 2G também ele não foi concebido para a banda larga, né, originalmente, né? O 2G foi concebido originalmente para ser a digitalização da voz, né? Porque antigamente o 1G era a voz analógica, né? Então ele digitalizou, ele trouxe o advento do SMS, que é uma mensagem de texto, né? E aí o 3G ele te dá um gostinho de uma certa internet banda larga, e o 4G foi uma revolução. Por quê? Porque no 2G e no 3G você tinha separado o que era chamada de voz mais SMS da parte de dados. Tanto que você podia estar registrado na rede 2G, 3G com chamada de voz e SMS, mas não ter dados, porque são coisas distintas. No 4G, não. No 4G, o 3GPP já colocou tudo à base TCP/IP. Então, do momento que você registrou na rede 4G, você já tem um IP. Perfeito. Então, foi uma evolução muito grande, né, no caso. Esse assunto é interessantíssimo, vou querer continuar sobre ele, mas o nosso tempo aí está passando a milhão voando. Chegamos aí, então, pessoal, no nosso momento, nosso primeiro intervalo ali. Vamos dar uma paradinha de alguns minutinhos e já retomamos aí para seguir esse papo aí sobre tecnologias de telecomunicação. Até daqui a pouco.
amigos, voltamos aí para o segundo bloco aqui desse podcast Havex Talking, junto com meu amigo Eric aqui da Syncom, que está dando uma aula aí de telecomunicação, da história dos modems, o que me interessa muito, que nós vivenciamos isso nos nossos rastreadores, estamos com dificuldades hoje, porque estamos em um momento de transição, né, saindo a tecnologia 2G, entrando a 4G, já preocupados com o que tem a vir pela frente, porque quando a gente fala dessas tecnologias, parece que são de milênios atrás, há 1000 anos tinha tal coisa. Nós estamos falando de 10 anos atrás, era uma transmissão de letrinhas. Hoje a gente está transmitindo bilhares de letras ao mesmo tempo, né? Vamos falar um pouquinho mais ainda sobre isso aí para exemplificar ali como foi essa evolução entre cada uma das categorias ali, né? Sim. E para depois a gente entrar no assunto do futuro, e o que o mercado, o que o mundo está pesquisando, né? Como é que foi essa evolução? Sim, e continuando, né, o que eu estava comentando, então essa evolução do 4G foi muito grande. Então, esse 4.5, ele é mais voltado para smartphones, para dar throughput. Então, o 4.5G, você baixa uma foto, eventualmente, dependendo da região onde você estiver, você tem ali 300 mega por segundo, eventualmente, e consegue baixar uma foto praticamente instantâneo, um vídeo muito rápido, né? Então, no 4G, o que já demoraria poucos segundos, no 4.5 é praticamente instantâneo, 5G também, muito mais, né? Muito mais rápido. E o que impacta mais na nossa aplicação é que, poxa, o rastreador não precisa de todo esse throughput. Os dispositivos de internet das coisas não precisam de toda essa velocidade. Então, o 3GPP, ele criou categorias abaixo da categoria 4, que eu havia mencionado, que é o do nosso celular. Então, existem categorias para as internet das coisas. Então, existem a categoria 1, que é uma categoria onde praticamente ela é melhor, ou seja, é uma categoria de internet das coisas para dispositivos pequenos, ela consegue um throughput maior do que, eventualmente, um módulo 3G antigo de banda larga. Ou seja, o mais fraco do 4G já é melhor do que o antigo 3G. Né? Você diz que, então, eu consegui uma velocidade extraordinária para um determinado perfil de necessidade, mas Sim. que existem outras situações que eu não usar aquele perfil, daqui a pouco eu estou perdendo tempo, eu não estou sendo eficiente. Então, foi criado categorias, ou seja, eu trabalho, faço uma atividade, por exemplo, no máximo, que é baixar um vídeo, mas existe um segundo canal tratando uma outra situação. Exato. Com o mesmo desempenho. Conforme a atividade que eu tenho que entregar, eu vou usando canais diferentes ali de entrega. Exato, e isso foi uma questão muito, muito discutida desde ali do final da década passada, ali 2018, 2019, que era quem que substituiria o 2G. Você comentou milhares, na verdade são milhões e milhões de dispositivos em campo. E se considerar a maquininha de cartão, é um mercado gigantesco. E o que estava acontecendo naquele momento era, não existia nenhum chipset de processador que fosse da categoria 1. Então, essa categoria 1, ela se comunica, vamos dizer assim, da mesma forma, de uma forma mais simplificada, né? Do que o nosso celular, só que com um throughput reduzido. Ou seja, não necessitaria nada de especial da operadora ativado na rede, nenhum SIM card especial, nada. É colocar o SIM card que você usa no seu celular no equipamento e funcionaria, né? Categoria 1. Porém, naquele momento, o preço do módulo, em geral, nos fabricantes, porque o preço do módulo, ele é composto majoritariamente pelo custo dos semicondutores dentro do módulo. E o principal é o processador lá, o chipset, que tem vários fabricantes. E naquele momento, os módulos estavam extremamente caros em comparação ao 2G. Então, só para você ter uma referência, eu não estou nesse mercado de módulos há tanto tempo assim, mas pessoas que eu conheço me falavam assim, cara, eu vendia módulo 2G 2009 por 40, 50 dólares, sabe? Hoje, 2025, um módulo 2Gzinho básico é 2 dólares. É nada, né? Então, assim, houve uma redução, né? Ou seja, ao longo do tempo, a tecnologia evoluiu, o semicondutor reduziu o custo e o módulo reduziu o custo. E isso aconteceu também lá, né? Então, quando foi 2018 para 2019, algumas operadoras
elas também decidiram ativar outras duas categorias do 4G, que é aí que está o pulo do gato e muita gente acabou tendo dificuldade em campo, que é a categoria M1 e a categoria NB-IoT. Ele chama de NB1, NB2, mas a Narrowband, de forma mais simplificada. E o que são essas categorias? A M1, eu imagino que ela foi concebida para ser a substituta do 2G, porque ela tem um throughput maior que o 2G, mas assim, coisa de 1 megabit por segundo, ou seja, enquanto que o CAT1, que eu comentei antes, tem 10 mega, dá para você baixar, assistir Netflix, eventualmente, né, com o CAT1. No M1 é só 1 mega, que é para IoT. Só que o ponto é que essas duas categorias, M1 e Narrowband, elas precisam ser ativadas na torre, na rede da operadora. Então, esse que é o ponto. Então, existem gargalos técnicos, tá? Aí, o que eu vou falar são informações que eu tenho de mercado. Pode, talvez, não ser 100% correto, mas a gente ouve falar, por exemplo, essa categoria M1, quando surgiu, o módulo custava, vamos dizer assim, $6, $7, $8. Ou seja, já não é 20, né? Igual custava a categoria 1. Então, ele era a esperança de quem usava rastreador 2G, equipamentos 2G, migrar para o 4G. Muitas pessoas migraram, algumas operadoras prometeram cobertura aqui no Brasil, mas não só no Brasil, tá? No mundo como um todo. Europa também a situação é igual, América Latina também. E os clientes acreditaram, colocaram produtos em campo, e aí no final eles começaram a fazer um relatório e ver que o dispositivo ficava mais no backup 2G do que no 4G. Do que no 4. Aí você fala, cara, eu estou pagando mais de 2 vezes o valor de um módulo 2G para usar do mesmo jeito. O resultado é o mesmo que eu tinha anteriormente, né? Então você diz, quando fala em mudança de tecnologias, nós não estamos falando de uma empresa ou de um país, né? Ou seja, isso aí são padrões tecnológicos a serem usados a nível mundial. E, evidentemente, quando tu entra com um processo, você não tem todas as definições de como o mercado vai assimilar aquilo. Então, tem alguns que, vamos para essa linha que nós temos tendência de ir para lá. Aí algum outro fornecedor gerou alguma coisa diferente, aquela conversa mudou completamente e talvez aquilo que você comprou seja colocado no lixo, né? Então hoje a gente está fazendo, por que eu comento isso, né? A Havex está fazendo hoje uma shield que você não coloca mais o teu modem diretamente na placa. Então, nós fizemos o nosso projeto em virtude da pandemia, né? Nós sofremos também ali, porque não tinha componentes para comprar no mundo, né? Nós tínhamos que redesenhar todos os nossos projetos baseado no que tinha em estoques mundiais para você fazer a aquisição. Aí, já que vai ter que mudar todo o projeto, vamos mudar, mas o custo do 4G ainda é muito caro. Então, vamos ficar no 2G. Só que é possível a decisão daqui a 1 ano, 2, de trocar tudo, e aí a gente não vai conseguir trocar aparelho, né? Então a gente resolveu deixar uma placa e uma shield em cima que era só do modem. Quando veio o 4G, nós simplesmente tira um modem, o mesmo socket, coloca o outro, ele já virou um equipamento 4G. Só que lá no cadastro da gerenciadora, lá na inteligência embarcada, tudo que foi colocado no caminhão, na instalação física, não muda nada. Então nós tivemos uma revolução para mudarmos toda a nossa rede de 2G para 4G muito rápida e muito tranquila. Coisas que hoje nós temos empresa aí com 600 mil aparelhos e para você fazer a migração, tu tem que desinstalar 100% daquela tecnologia para colocar um produto novo, né? Então, quer dizer, custo altíssimo, tempo para fazer, parar toda a frota, né? Então, é complexo você tomar a decisão. No nosso caso, foi uma boa escolha, mas nem sempre tu escolhe a melhor. Mas por que eu pergunto isso? Para ver agora o futuro. Então, eu escolhi o 4G, um módulo que é mutável ali, mas e o que a gente tem para frente? O que tem depois do 4G? O que o mercado em que direcionamento ele está indo? Bom, nesse momento ainda está acontecendo a transição, então muitos clientes ainda preferem ter a segurança de ter o 2G como um backup de conectividade, mesmo o 2G ainda sofrendo. Então, tem um detalhe, a rede 2G que existe hoje, se algum equipamento de torre, né, da rede der algum problema, já não existe mais peça de reposição.
O fabricante do equipamento 2G já deixou de fabricar a peça e dar suporte há anos. Então, por isso que a rede 2G ela vai definhando de forma gradativa, né? Ah, do nada sumiu a cobertura em tal lugar. Porque às vezes morreu aquele equipamento e não tem como Tem que consertar. fazer, tem que botar né? outro para permanecer o serviço no ar. E então o 2G, e no Brasil isso é algo meio curioso, porque nenhuma operadora quer ter atitude de falar assim, vou desligar o 2G dia 31 de dezembro, igual nos Estados Unidos acontece isso, né? Nos Estados Unidos aconteceu, falou, ó, a Verizon, a T&T, T-Mobile, falou assim, ó, galera, a tal data, daqui a 2 anos que seja, eu vou desligar a rede 2G, 3G, que seja, e vai ser, pelo menos assim, quando você estabelece uma data... Todo mundo sabe que tem que se preparar para aquilo, né? Exato. Aqui no Brasil nós estamos ao contrário, né? Ou seja, instituições, federações brigando a nível aí de congresso, legislação ali, para fazer a Anatel segurar mais tempo. Mas não é uma questão técnica, né? Não é uma questão política, é uma questão técnica, que não vai existir mais peça, não vai existir mais material, então não adianta eu criar uma lei que obriga a permanecer o 2G mais 10 anos. Aí eu crio a lei, mas não vai ter o equipamento em campo, né? Então, muito melhor uma decisão acertada, que nem a americana, né? De, olha, pessoal, até tal período é o período que ele vai existir. Nessa data a gente desliga tudo, as operadoras já estão preparadas, vão lá, trocam, usam as estruturas de antena, tudo. Os aparelhos já estão preparados, mudou uma rede para outra. Está funcionando, parece muito mais acertado, né? Mas a gente vai sempre em contramão aí a tendência técnica, né? Tanto que no Brasil, eu sempre falo que tem um certo, não é atraso, porque assim, é um delay entre os momentos de transição tecnológica em relação aos Estados Unidos. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, como eu havia comentado, em relação aos desafios de produtos, lá as operadoras, elas implementaram, por exemplo, a T&T e a Verizon, elas ativaram lá a categoria M1 em toda a rede nacional deles. Então, hoje, por exemplo, a Havex quer mandar um produto para os Estados Unidos e que seja competitivo no custo, vale a pena colocar um módulo 4G que seja da categoria M1? Vale, lá está funcionando. Você vai ter que fazer a certificação lá, é um pouquinho mais chatinho a certificação das operadoras lá, mas você vai e você tem a tranquilidade. No meu mercado, que é a América Latina, esquece. O Brasil ainda tem um pouquinho de cobertura de M1, que as operadoras falaram lá em 2019 que teria, mas é bem focado em algumas regiões. E, no final, o mercado local aqui da América Latina, alguns países nem o 4G tinha direito até pouco tempo atrás. Tanto que tem países que eu vendo muito o módulo que ele é 4G, 3G, 2G. Porque o 3G ainda tem um papel essencial ainda em cobertura em alguns países latino-americanos. Você não sabe o que você vai encontrar em campo, o que importa não é o modem, mas é que eu garanto a transmissão. Exato. Como eu não sei o que eu vou ter lá, é melhor garantir botando um modem que aceita todas as categorias. É mais caro? Mas ele garante, né, a qualidade de serviço. No Brasil, hoje, já é possível você sair com equipamento 4G, 2G. Nesse momento, vai de 1 ano e meio para cá, alguns clientes já estão indo para uma transição do 4G puro, sem 2G, sem nada. E aí você tem algumas vantagens. Uma delas, não tendo 2G, o seu equipamento pode reduzir um pouco no consumo de bateria, porque o 2G tem uma potência maior de transmissão. Então, quando ele vai transmitir em 2G, ele transmite a 33 decibéis ali. Enquanto 4G o padrão é 23. Você fala, 33 a 23 não parece tanto, mas a diferença é o seguinte, no 2G, quando ele faz uma transmissão, no pior caso, ele bate 2 amperes de pico na corrente, na bateria, na fonte. Enquanto que no 4G ele bate um pico de 600 mili, 700 miliamperes, ou seja, é menos da metade. 30% do potencial. Então... E onde é que a gente vai daí nisso daqui? Ou seja, eu que tenho que fazer as escolhas de qual é o modem que eu preciso comprar, o Brasil, como é que está o seu momento político aí, que está saindo a rede 2G, mas está ficando o quê? Está ficando o 4G ou já está se estudando outra coisa? Como é que está o mundo Sim. hoje? Tem algo melhor do que o 5G? Bom, melhor que o 5G, assim, comercialmente falando, ainda não tem nada ainda lançado, né? Pode ter algum padrão já, né? O 3GPP já deva estar fazendo testes, estudando a próxima geração, né? Mas hoje o 5G existe
uma possibilidade que eu acho que vai ser a grande, o grande quebra de paradigma, inclusive em países como o Brasil, que eu acho que vai ter uma demanda muito grande, porque hoje, por exemplo, empresas como a Havex, às vezes ela tem que colocar chips de 1, 2 operadoras no equipamento, porque às vezes naquela região onde o caminhão passou X, a TIM é boa, mas a Vivo não tem. Aí você tem que ter 2 operadoras para ficar, pelo menos ter um backup de conectividade, e às vezes nenhuma das duas tem. Não estou dizendo que é problema da operadora nem nada, porque o Brasil é um país continental, é impossível ter cobertura no país inteiro terrestre, né? E uma das próximas tecnologias que já estão agora já em vias de serem colocadas em prática é a tecnologia que eles chamam de NTN, que é um nome novo para satelital, né? Non-Terrestrial Network, que promete ter módulos, inclusive módulos pequenos, de custo bem reduzido, e que prometem garantir uma cobertura global, né? Ou seja, onde quer que o veículo esteja, tendo ali a avisada ali para o céu, ele vai ter a conexão com o satélite. Ele vai fazer. Então, hoje, existem soluções, né, de satelital, né, nos caminhões, nos veículos menores, só que é uma solução extremamente cara. É uma solução, pelo que eu pude verificar, não sou tão especialista nessas soluções satelitais que já existiam, mas a gente sempre ouve falar dos clientes que, cara, custa $100 um hardware só para o satelital, mais um plano de dados caríssimo para você mandar um oi. Você vai mandar uma palavra oi e já está pagando um rim, né? Esse é um dos assuntos que eu quero debater contigo, mas quero me aprofundar. E como não estamos no final do segundo bloco, eu quero deixar para o terceiro bloco a gente já entrar nisso. Mas eu queria, tecnicamente falando, eu estou adquirindo agora os modems 4G, e estou com uma shield separada da minha placa principal. A nível de futuro, eu posso continuar, tirei o 4G, eu boto 5G, eu boto um NTN, vai funcionar do mesmo jeito, ou muda as características do modem? Esse modem era de um tamanho, agora o novo que vai vir é 5 vezes mais, você vai ter que fazer uma outra placa, um outro projeto, ou essa visão de você ter só troca modem é a mais acertada para agora, para o futuro? Vai depender muito de como que é o processador, mas, por exemplo, esse satelital NTN, ele já está no mesmo formato do módulo que você usa hoje. Então, por exemplo, você vai poder tirar o módulo que você usa hoje, soldar um novo, possivelmente vai ter que fazer um ajuste no firmware, né, da sua aplicação, porque é um outro comando e tudo mais, e fazer uma modificação na antena, né, porque o satelital tem uma banda específica na casa de 1.600 MHz, e com isso você vai conseguir já deixar seu equipamento pronto para essa tecnologia. No 5G, o 5G de IoT, ele vai ter um tamanho maior, que a gente chama de 5G RedCap, de Reduced Capabilities. Já existe, eu tenho um modem para isso, mas a Anatel não tem nem caderno de teste ainda para fazer. Eu não tenho a rede 5G hoje não é nem compatível com essa tecnologia hoje. Se eu ligar o modem hoje, eu tenho aqui em São Paulo, eu tenho o kit, eu ligo o kit, ele nunca registra em 5G, porque a rede ainda não está atualizada para o release do 3GPP, que ele é compatível, para você ter uma ideia. Entendi. Então, assim, ainda vai levar, na minha opinião, o 5G para chegar no nosso IoT, fora a parte do satelital, né, que também é um dos releases do 5G, ele vai levar pelo menos mais uns 5 anos. Caramba. Porque agora que o 4G está entrando, né? Vamos pensar assim, ó, o 4G está virando a tecnologia principal agora, nos últimos 2 anos para cá. Então ele vai levar um tempo, uma curva de mais alguns anos, até o 5G ficar mais competitivo Gerar uma no custo. realidade em custo e quantidade, Exato. e as operadoras todas se adaptarem, os protocolos, tudo Sim. a essa realidade. Muito interessante. Pessoal, estão vendo aí muita tecnologia, muita informação aí sobre telecomunicações, nomenclaturas aí que a gente escuta no nosso dia a dia, Sim. mas não sabe o que se refere, né? Então, quer dizer, melhor tecnologia do momento é a 4G, está substituindo o 2G muito forte, principalmente na nossa área aí de rastreamento, na área de máquinas de cartões ali, mas já está se preparando o 5G no Brasil, não ainda, mas o mundo já está preparando, mas principalmente o futuro está no 5G e no NTN. Esse é o caminho a ser percorrido. Perfeito, é exatamente isso. Que aula, hein, pessoal?
É isso aí, vamos para mais um intervalinho de alguns minutinhos. E daqui a pouco estamos de volta com mais informações, principalmente para falar nesse NTN aí que me interessa muito, que é uma revolução aí para o mercado. Aguardem aí que temos muito mais novidade para vocês. Amigos, voltamos aí para o terceiro e último bloco, esse papo muito legal aqui que eu estou tendo aqui com o Eric da Syncom, né? Muito conhecimento aí para levar para os nossos internautas aí, para os empresários da área de tecnologia, dando uma visão técnica ali dos problemas que a gente está enfrentando hoje no Brasil aí com relação à saída de algumas tecnologias, com relação à entrada de outras e com relação ao futuro. A gente fechou o nosso bloco anterior ali falando dessa nova tecnologia NTN, que também tá controversa, né? Porque o mercado está também num momento de migração aí com o Elon Musk vindo com seus satélites, isso e aquilo, e às vezes está dando uma confundida, né? Do que é comunicação satelital tradicional que eu tinha de TV a cabo, a unidirecional, a bidirecional, das antenas novas do Elon Musk, dessa da NTC que está vindo. Dá um briefing para nós um pouquinho dessas comunicações satelitais, como é que o mundo está situado hoje e como é que a gente separa todos esses fornecedores, esses cenários. Sim, realmente é uma salada mista até para os fornecedores de hardware, né? Então, para nós é um desafio saber para onde o mundo vai direcionar. Então, muitas vezes, os fabricantes, eles lançam tudo, aquilo que deu certo, eles focam e seguem naquilo. Acaba sendo muito nisso, né? Então, alguém sempre vai perder, né? Então, por exemplo, o Elon Musk, ele tem lá as constelações de satélites, que são os satélites LEO, né? De low orbit, né? De baixa órbita. Eu não tenho conhecimento profundo sobre a constelação de satélites dele. Você vai falar assim, é impossível usar a constelação dele para IoT? Não acho, até porque ele já fez um acordo se não me engano, com a T-Mobile nos Estados Unidos. Eu não sei exatamente a frequência que ele está usando, se há 600 MHz que a T-Mobile é dona, ou alguma outra frequência que a T-Mobile também tem espectro nos Estados Unidos, mas eles estão usando, ou seja, clientes da T-Mobile podem usar a Starlink em algum, acho que, se não me engano, até naquele desastre que teve na Flórida, eles foram autorizados de forma emergencial, que estragou a infraestrutura e tudo mais, a Starlink foi autorizada a usar aquele incidente aquele incidente na Flórida, justamente para ser um piloto de, cara, e se a gente testar esse satelital direto para o celular das pessoas? Então, aqui no Brasil, eu não sei como que isso se tomaria isso, porque não sei se ele vai ter que fazer algum acordo
com alguma operadora local para poder usar o espectro, porque de certa forma, por exemplo, o espectro de 700 MB, a faixa de 710 a 720, quem é dona é a operadora A. Então, só essa operadora, ela pode usar essa frequência no território nacional. Você diz a nível de acordo comercial, ele vai ter que vir e vai ter que se juntar a uma operadora, quem é o dono do espectro. Eu posso estar errado, tá? Mas é a minha visão, né? Mas a título de tecnologia, ela está preparada para fazer essa transmissão, Eu imagino assim, entre o hardware local e o satélite dele e a vinda para um servidor, estaria preparado. Porque se está comunicando com um celular, com um smartphone, não é muito difícil comunicar com um módulo IoT. Aí teria que ver como que seria o modelo de negócio deles, né? Porque hoje o modelo de negócio da Starlink é banda larga móvel, né? Você pode ter banda larga de altíssima velocidade em qualquer lugar. Porém, quem trabalha nesse nosso mundo de IoT vai ver que qual que é o plano de dados que você usa num rastreador? 20 mega no mês. E olhe lá. Minúsculo. Às vezes tem cliente que usa 5. Então nós temos hoje satélites, aí que é o padrão, né? Hoje a gente utiliza a Globalstar, por exemplo, uma das operações, e Orbicon, são as duas operadoras ali que estão conosco, né? Mas você tem um canal dedicado para eles, um modem, um equipamento caro utilizado para transmitir. Aí, de repente, vem essa visão de que a Starlink consegue fazer isso com um custo muito mais barato. E, de repente, vem você agora com a visão do NTN, que eu quero uma explicação dele, que pode fazer isso mais barato ainda, quer dizer, com o custo do mesmo modem, pouca diferença que eu tenho hoje de 4G, eu poderia ter uma comunicação satelital. Como seria esse NTN? Inclusive, sobre esse do Elon Musk, e o que pode ser a grande revolução, se acontecer, né? Eventualmente, um módulo que você já usa hoje. Ou seja, o seu rastreador atual, eventualmente, se uma das frequências que ele fizer acordo com alguma operadora aqui, alguma coisa assim, for uma frequência que seu dispositivo aceita e for protocolo celular, você pode colocar o SIM card ali compatível e consegue comunicando. Isso daí vai ser assim. É um acordo comercial que pode revolucionar o mercado. Isso pode revolucionar. Fala assim, isso vai acontecer? Não sei. Realmente tá tudo numa incógnita. Eu ouço muitos boatos, né? Nada muito concreto. O que eu tenho mais concreto é que existe também uma outra tecnologia que a gente chama de NTN, NB-IoT satelital, que é o protocolo Narrowband 4G, portado para o 5G, transmitido por um satélite. Hoje, aqui no Brasil, quem está mais ativo é a Skylo, americana, em parceria com a Qualcomm, mas eu sei que também tem operadores chamados a Satella IoT da Espanha, se não me engano, que também está pensando em ter cobertura aqui no Brasil, na América Latina, e eles usam uma faixa que é uma banda na casa dos 1.600, ali, que é uma banda específica para satélite mesmo, e são satélites mais de alta órbita, tá? Não é o mesmo do Elon Musk, não é o mesmo tipo, pelo que eu pude entender. Até porque, para eles terem o mesmo tipo de satélite do Elon Musk, eles precisariam ter a mesma quantidade, né? Porque baixa órbita, para você... Ele não pega em toda... Você teria que ter muito mais satélites. Então, eu acho que eles... Inclusive, até saiu uma matéria na FutureCon ano passado que a Skylo tem uma parceria com a Viasat para prover essa cobertura aqui, né, no Brasil e na América Latina. E a Syncom, ela já tem uma parceria de longa data com a Qualcomm, e nós já temos um modem que é o SIM 7070G, que ele é só uma variação do SIM 7070 que já existia, só que é uma versão que a Qualcomm soltou do chipset que suporta a stack, né, a stack de software do satelital, e as bandas, as frequências efetivamente do satelital. Só que esse modem, na minha visão, ele não é tão adequado para todos os cenários do Brasil. Por quê? Porque ele é 4G, categoria M1, terrestre, 4G narrowband terrestre, mais o satelital, e ele tem um GPS, mas é um GPS bem limitado em termos de desempenho para quem for fazer rastreamento. Então, na minha visão, isso acaba sendo um gargalo, porque você vai usar o NTN, mas você vai estar pagando por coisas que você não vai usar na prática.
Então, é um modem mais caro é um pouquinho mais caro. Pela situação brasileira não justificaria hoje uma aquisição. Exato. Então, o que a Syncom está lançando agora é um modem que chama-se SYN7022S, que aí esse modem agora vai tá chegando em produção nos próximos meses. A Syncom é a único fabricante dentro dos fabricantes de módulos globais a usar o Qualcomm 212, o modem da Qualcomm. Todos os outros fabricantes ou estão usando a chipset da Sony ou da MediaTek para fazer essa versão mais reduzida. E esse modem vai ser um narrowband mais o NTN. Aí você fala, pô, mas não precisa do GPS para poder fazer a primeira transmissão? Tá, mas quem já vai fazer rastreamento já vai ter que colocar um GPS muito bom na placa. Então não faz sentido ter um GPS meia boca no módulo, sendo que você já vai ter um GPS na sua placa para poder fazer essa transmissão. Então, essa aquisição de dados de posição. Então, a ideia é que seja um produto pequeno, ele vai ser no mesmo formato do produto que você usa hoje, 15 por 17 milímetros, muito pequeno. A ideia é que ele seja low power e que seja ideal para aplicações que o cara vai fazer assim. Eu tenho um cliente que quer fazer rastreador de gado. E hoje ele está usando LoRa, ou seja, é um LoRa mais GPS, ou seja, um transmissor 915 MHz que precisa de colocar torre na fazenda, tudo mais. E a ideia é que coloque esse dispositivo e consiga monitorar o gado em qualquer local da fazenda, se ele está doente, se ele foi mordido por uma cobra, se ele torceu a pata e caiu lá e está morrendo, acontece, né? Então, até o controle eu ouvi falar que existe também até uma preocupação, porque esse gado morto, a carcaça ali, se vai algum outto gado, pode transmitir doença. Então, a ideia é justamente essa prevenção de ter a tal da vaca louca, né, que chama, né? Então a ideia é agregar essa tecnologia satelital que vai permitir quebrar as barreiras, né? Barreira da cobertura, que hoje é somente das operadoras, para praticamente qualquer lugar do Brasil. E isso vai ser a próxima revolução, na minha opinião, custando muito menos, o que se diz, do que as soluções que já se utiliza hoje, como você disse aí, a Orbicon, Globalstar. A ideia é que ele tenha um custo muito menor. E aí isso torne viável, né? Porque a solução satelital hoje ela não é ruim, ela só é muito cara. Então você limita o uso ao máximo para não pagar, não ter que vender o rim para poder pagar a conta do satelital, né? Mas daqui a pouco, falando nessa linha de pensamento, é que se a satelital se tornar mais barato, ela pode vir a substituir a de telefonia tradicional, ou seja, ela fazer tudo. Porque hoje a diferença, um GPRS ali, né, um plano de dados ali é muito barato para o volume de dados que ele está transmitindo no rastreador. Sim. Se eu chegar a ser compatível isso, não tem nem o porquê usar as duas, muito melhor eu tenho uma satelital que eu tenho garantia de transmissão em qualquer lugar, né? Não preciso de uma cobertura terrestre. Sim, só eu acho que em muitas aplicações vai se complementar as duas. Então, na minha visão, ainda durante um bom tempo vai ficar o 4G Cat1 como principal, porque aí ele vai garantir aquela cobertura terrestre ali. Chegou num lugar, não conseguiu transmitir, liga o satelital, o NTN, e faz a transmissão por ele. Eu acho que no primeiro momento vai ser isso, na minha visão. Até porque a rede de satélites também vai ser muito reduzida agora, né? Tem o Elon Musk que está com a outra visão, mas o NTN já vem agora iniciando um trabalho. Então vai ser em determinadas posições que você vai ter transmissão, então não pode ficar na dependência totalmente dele. Sim, eu imagino que também para ambientes que sejam severamente indoor, algo assim, talvez o terrestre ainda faça uma diferença. Porque eventualmente o satelital pode ter problemas onde tiver barreiras, né? Para o sinal passar, né? Perfeito, então, imagino que também o terrestre, ele vai acabar ficando complementar. Então, entre o satelital, mas isso já vai permitir muita aplicação, né? O agro no Brasil vai... Verdade que equipamento, ele tá que nem o celular teu hoje, né? Normalmente tu compra um celular, 2 anos a vida útil dele, porque tem uma nova versão de um aplicativo, de alguma coisa, que ele já não vai atender ou não vai ter a quantidade de memória suficiente. Nós estamos falando da mesma situação, né? Que não existe mais aquilo que nem era... Eu comecei, sou um ex-Alttrac, né? Então, há 20 anos atrás, estava no Alttrac, tu comprava uma antena por $10 mil. Nossa, isso daqui é um negócio de outro mundo e vai ficar ali eternamente. Hoje
não podemos mais falar em tecnologia nessa linha de visão. É um investimento que se faz para você cobrir um determinado problema ali por 1 ano, 2 anos, e eu tenho que atualizar, eu tenho que me manter sempre com novidades, ou senão não vou atingir os resultados, né? Faz parte essa migração, essa mudança, né? Uhum. E essa migração, eu imagino assim, nos Estados Unidos a previsão que o 4G seja desligado em 2030. Minha visão é que no Brasil coloca mais 4 anos, 5 anos na Sim. frente, né? Geralmente. Então, eu imagino que quem está saindo com 4G agora, CAT-1, vai ter uma certa segurança de mais longo prazo, de continuar funcionando. Inclusive, por exemplo, no seu mercado, né, de rastreamento e gerenciamento de frotas, cara, tem veículo que às vezes passa 5, 7 anos com equipamento sem mexer. Então, também é importante também, né, isso, né? Você ter uma certa segurança de também não precisar ficar chamando o veículo toda hora para a oficina, porque isso gera um custo para você. Gera um Não custo, só gera tempo do motorista. desgaste com o cliente. Exatamente. Exato. Agora, vamos falar um pouquinho das outras tecnologias, né? Nós aqui temos aí uns 4, 5 modelos diferentes de aquisições aí junto à Syncom, né? Existe um modem mais preparado para ser isca de carga, que ele tem que consumir pouca bateria, que ele tem que ter uma resposta de ligar e desligar rápida para transmissão. Já um rastreador tradicional ali, ele precisa ter bastante volume de entrada e saídas para você regular, ativar diversos acessórios. Aí nós vamos para o MDVR, ele já tem que ter um processador muito pesado para processar informações, guardar informações e transmitir em pacotes, e agora também indo para a inteligência artificial, que é você botar algoritmos ali. Quer dizer, como é que funcionam esses outros produtos aí que hoje a Alex está trabalhando com a Syncom ali? Quais são as outras áreas de atuação para o mercado brasileiro ali, a níveis de soluções? Hoje, basicamente, né, no mercado de IoT, internet das coisas, um modem que é CAT-1, categoria 1, né? Ele pode ter o 2G como backup ou não, e aí isso vai alterar o tamanho do módulo. Então, o módulo que tem 2G, ele precisa de uma área um pouco maior dentro dele para acomodar alguns componentes ali de transmissão do 2G, então ele não consegue ser tão pequeno. Então, ele tem 24 por 24 milímetros de tamanho. Mas ele tem um pouco mais de recurso, tem um pouco mais de memória, ele eventualmente pode até agregar um GPS embarcado no próprio módulo, de forma independente. Eu tenho uma versão que tem Bluetooth e GPS junto, tem uma versão que dá para programar a sua aplicação dentro do meu modem. Então, eu tenho muitas variantes do mesmo produto que vão se adequando a cada aplicação. Então, por exemplo, para a isca, eu estava conversando com o seu engenheiro, eu preciso que a isca tenha uma duração de bateria maior, mas eu preciso de GPS. Bom, eu tenho o GPS, que é um receptor de GNSS que tem um custo menor. Tenho. Mas se você pagar um pouquinho a mais, eu tenho um outro aqui que é da mesma família, mas que ele tem um consumo 30% a 40% menor de energia. Ou seja, para a isca, isso faz a diferença. Porque a diferença da isca durar alguns dias a mais ou não em campo. E às vezes para o seu cliente isso faz uma diferença, um diferencial. Então, a gente acaba tendo que ter um portfólio muito grande desses módulos pequenos, mas nós também enxergamos que a próxima revolução, que vai ser a da inteligência artificial, nós precisamos ter módulos que também tenham capacidade de processamento alto. Então, por exemplo, para aqueles computadores de bordo, né, às vezes de caminhão ou DVRs, eu preciso ter um processador de alta capacidade. Então, hoje, assim como ela tem o que nós chamamos de Smart Modules, que são módulos smart que são basicamente um smartphone em um módulo. Em que sentido? O hardware de um smartphone, tudo embarcado em um módulo. O cliente final só precisa puxar as interfaces externas ali, de colocar botão, câmera, tela ali pela trilha, né, na placa, mas nada muito mais complexo do que fazer uma trilha DDR para processador, nada. Isso já está dentro do módulo. E aí ele 4G, 3G, 2G, Wi-Fi, Bluetooth, tem entrada para 2 câmeras, tem capacidade eu tenho um módulo novo que tem capacidade para inteligência artificial. Ele roda, inclusive eu estou trazendo agora esse ano um módulo que ele consegue rodar aquela inteligência artificial lá da DeepSeek offline nele. A gente vai até fazer testes com ele. Na verdade, lá na festa da Syncom, ele foi usado para traduzir
de forma simultânea a fala do CEO da Syncon em chinês para inglês. Foi bem bacana a festa e a aplicação, né? E a gente enxerga isso como também um produto de valor agregado muito bom. Por quê? Os módulos IoT menores, eles têm um valor menor, um valor de venda menor, mas é o que faz a venda, o volume maior. Então, ok, eu preciso ter esse produto, mas também eu preciso ter um produto um pouco mais premium, de um outro segmento, para também equilibrar minha lucratividade, minha margem, justamente para a empresa continuar sustentável, né? Então, eu tenho um produto que é desses Smart Modules, que é um de entrada, que eu tenho cliente usando em validador de ônibus. Então, tem um cliente argentino que está desenvolvendo um validador de ônibus. Eu tenho um cliente que está desenvolvendo um computador de bordo com ele. Então, as aplicações são mais diversas. Dá para você fazer um totem de alto rendimento com modem. E isso facilita muito, porque ao invés de você ser um especialista em hardware de celular, você só coloca o modem, faz algumas trilhas mais simples e só embarca o Android e sai rodando sua aplicação. Então fica muito mais fácil. Caramba, eu tinha tantas perguntas ainda para falar de tecnologia que eu anotei aqui, né? Mas o nosso tempo é curto, né? A gente agenda outro dia. Já quero fazer um convite aqui para que a gente continue essa conversa aí, porque realmente é muito interessante. Para o nosso mercado é interessante, para usuários leigos ali, às vezes estão ali com o celular, eu não sei o que significa cada sinalização ali no celular, por que não está funcionando? Tem que entender um pouquinho dessas tecnologias, dessas mudanças, né? Só tenho a agradecer aí por ter aceito o nosso convite, foi em cima da hora, né? Nós tivemos aqui fazer uma reunião técnica, né? Sim. E daqui a pouco, vamos gravar um podcast também. Que bom que tu aceitou ali, só tenho a agradecer. Deixa aí para as tuas considerações finais ali e já eleva ali os nossos agradecimentos lá para a Syncon, aí, o nosso parceiro lá. Agradecer bastante para eles agilizar o nosso pedido. Tem 5.000 modems lá para serem despachados, né? Já aproveitar para forçar os nossos amigos lá. Já fez o meu dia feliz hoje, né? Bom. E muito obrigado, né, a todos. Muito bacana o convite, a Havex aqui no podcast. Eu não sabia que tinha o podcast Correria. E muito bacana o convite, muito bacana a conversa, passou muito rápido, né? E fica o convite também, todos os clientes que queiram visitar a Syncon na China, em Xangai, serão todos muito bem-vindos. Meu chefe vai estar lá pronto para receber todo mundo, para comer a tradicional comida chinesa, que bem diferente. É bem diferente da nossa, né? Mas, assim, a Syncon, ela está investindo muito no mercado da América Latina e nós esperamos estar entre o top de empresas ali nos próximos 2-3 anos. Muito obrigado pela participação. Agradeço. E, meus amigos, hoje é isso aí. Dessa forma, encerramos mais aí um podcast Havex Talking, com a presença hoje do Eric aqui da Syncon, com muito conhecimento, muita transmissão de informação que com certeza vai agregar muito para vocês. E tem um exemplo aí de um grande profissional aí que saiu da área de engenharia, está agora na parte comercial administrativa, tendo bons resultados, que com toda certeza deve ser seguido por todos vocês. Não esqueça de nos seguir em todas as redes, de colocar seus comentários e divulgar para os seus amigos. Estamos aqui para levar o máximo de conhecimento para cada um de vocês. Um grande abraço a todos.